Olá! Hoje a gente mergulha na história da Imperatriz Leopoldina. Vamos usar fontes que mostram uma mulher, assim, muito mais ativa, mais fascinante do que aquela imagem tradicional que a gente conhece. A ideia é explorar a estadista, a cientista, a figura-chave na nossa independência, sabe? E além daquele estereótipo da esposa traída, sofredora. É uma figura realmente muito complexa. E, eu diria, crucial. Para a gente começar, ela nasce em Viena, arquiduquesa da Áustria, da Casa de Habsburgo. E os Habsburgo, né, uma das dinastias mais poderosas, mais antigas da Europa, tinham essa fama de preparar muito bem seus membros para a governança, desde cedo. Ah, sim. E Leopoldina recebeu essa educação política rigorosa. Mas, olha que interessante, ela desenvolveu um interesse pessoal muito forte pelas ciências naturais. Mineralogia, botânica, essas coisas. Sério? Sim, tem até uma história que ela brincava, dizendo que se não casasse ia pedir pro pai para ser a mineralogista da corte. Algo assim. Que máximo! Isso já mostra uma personalidade bem diferente, né? E essa paixão pela ciência veio com ela para o Brasil, imagino? Porque o casamento com Dom Pedro, lá em 1817, foi arranjado, um lance político, né? Mas parece que ela tinha uma vontade real de vir para cá. Tinha sim. Ela mesmo falou numa inclinação singular pela América. Bem diferente de outras nobres que, morriam de medo dessa viagem, né? E o casamento, bem, tinha vários objetivos. Para o Dom João VI, era uma aliança com a Áustria, que era uma potência da Santa Aliança, aquela coalizão conservadora pós-Napoleão. Uhum, para manter as monarquias. Exato. E também tinha o interesse comercial, de abrir os portos brasileiros para o comércio com o mundo germânico. E claro, foi a deixa perfeita para mandar uma missão científica. Artios. Esses mesmos. Eles vieram junto com ela, aproveitaram a oportunidade para estudar o Brasil a fundo. E quando ela chega aqui, Se encanta com a natureza, né? O tal paradisíaco Brasil. Mas também rolam umas decepções. A infidelidade do marido, os costumes da corte aqui, que ela achava meio limitados comparados com Viena. pois é. Mas o incrível é que, mesmo assim, ela não se isola. Ela continua envolvida com a ciência. Fazia expedições, coletava plantas, minerais, Nossa. apoiava os cientistas que estavam aqui, mandava material para a Europa. Inclusive, ela usou o dinheiro do próprio dote para comprar um gabinete de mineralogia antes mesmo de embarcar. Imagina. Que mulher! Mostra um foco impressionante. Exatamente. A ciência era uma constante para ela. E talvez essa capacidade de observação, esse método todo, tenha até influenciado a atuação política dela, que se tornou assim decisiva. Porque em agosto de 1822, o Dom Pedro viaja para São Paulo e nomeia ela princesa regente e chefe do Conselho de Estado. Uau! Chefe do Conselho de Estado, o principal órgão consultivo, né? Super importante. Importantíssimo! E aí vem o momento-chave, né? A famosa reunião do Conselho de 2 de setembro de 1822. Conta mais. Pensa na força disso. Leopoldina, como chefe de Estado interina, preside a sessão. Tá lá com o José Bonifácio e eles decidem separação de Portugal. Ela assina o decreto. Manda aquelas cartas para o Dom Pedro, que estava em São Paulo. Numa delas tem aquela frase, algo como a decisão ser baseada naquilo que nós já conversamos. Ah, isso é muito significativo. Sugere que não foi só um impulso dele lá no Ipiranga. Exatamente. Sugere um planejamento prévio, uma conversa entre eles, a firmeza dela ali, a visão política foi fundamental. Ela agiu como uma verdadeira estadista. Uma estadista mesmo. Mas que pena, a trajetória dela foi tão curta. Ela morre em dezembro de 1826, com 29 anos só. Muito jovem. Muito jovem. E é aqui, né, que a gente precisa abordar aquele mito que insiste em aparecer. A história de que ela morreu por causa de um espancamento do Dom Pedro. Sim, essa história é muito difundida. Mas, olha, a cronologia não bate. Ele viajou para o sul, para a campanha da Cisplatina, lá pelo fim de novembro, dias 23 e 24. A Leopoldina teve um aborto espontâneo no dia 2 de dezembro. Um trauma físico semanas antes não causaria isso, segundo o conhecimento médico da época e o atual também. Entendi. Então essa história não se sustenta pelos fatos. Não, os relatos da época, as autópsias posteriores, apontam para uma infecção grave, talvez febre tifoide, alguma coisa assim, que foi piorada pelos tratamentos da época, né? Sangrias e outros procedimentos que hoje a gente sabe que podiam agravar o quadro. É muito importante esclarecer isso. E a morte dela causou um impacto enorme, né?
impacto gigantesco. Relatos de estrangeiros que estavam aqui descrevem uma comoção popular, um luto nacional genuíno, sabe? Diziam que nunca tinham visto nada igual no mundo. Nossa. E o Dom Pedro recebeu a notícia lá no sul, voltou arrasado, escreveu poemas para ela, cartas para o sogro, o imperador da Áustria, falando da saudade imensa, da admiração pelas virtudes dela, pela honestidade. E anos depois, em 1833, quando foi enterrar uma filha, a Paula Mariana, ele pediu que fosse perto da boa mãe, a minha Leopoldina, pela qual ainda derramo lágrimas. Mostra que o sentimento era profundo. Que reviravolta nesse retrato, né? Leopoldina emerge como essa figura tão rica, cientista, estrategista política, mãe e uma peça realmente essencial na formação do Brasil. Muito, muito além da imagem de vítima passiva. Sem dúvida. E, sabe, talvez a reflexão que fica é justamente essa. Como a história de mulheres como Leopoldina, que foram tão atuantes na ciência, na política, desafiam aqueles estereótipos que a gente carrega. Reconhecer essa agência feminina, essa participação ativa em momentos tão decisivos, não só enriquece a nossa visão do passado, mas também inspira a gente a valorizar contribuições que muitas vezes ficaram meio esquecidas, né? Subrepresentadas.